Meus queridos amigos, mais uma palestra para vocês, abordando alguns assuntos corriqueiros do nosso dia a dia, da nossa vida. Esse primeiro assunto vai se tratar de uma única palavra, né? Aliás, duas palavras, duas letras, para ser mais específico, é o C. O que vem a ser o C? O C é algo interrogativo e geralmente está ligado à dúvida, incerteza, a algo do passado. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, oh meu Deus, por que eu fui fazer aquilo? Por que eu agi daquela maneira? Se eu tivesse agido dessa, se eu tivesse... Então, muitas pessoas, ao longo da vida, elas ficam presas no ser. Principalmente se a vida delas, no hoje, no dia a dia, não está indo muito bem. O que é a nossa vida ir muito bem? É nós estarmos em paz primeiramente conosco, é nós estarmos realizados com os nossos objetivos, é nós termos as condições básicas de sobrevivência, comer, beber, dormir, trabalhar, né, estar bem com o todo, com o ambiente, com a família. Então, isso é um viver, vamos dizer assim, altamente benéfico. Quando a pessoa não tem isso na sua vida, ela começa a estabelecer um parâmetro com o passado. Então, se eu não tivesse tomado aquela atitude, se eu não tivesse feito daquela maneira, talvez hoje fosse diferente. Por que eu fiz aquilo? Quando, na realidade, ela não tem noção do que seria a vida se ela não tivesse feito. Isso é uma suposição que ela faz de que, se ela tivesse feito de maneira diferente, ela não estaria naquela situação que ela estaria hoje. Muito bem, só que ela estaria em outra situação completamente desconhecida dela. Ela acha que seria melhor, talvez fosse até pior, né? Então, o ser deixa uma margem de dúvida, deixa uma margem de insegurança muito grande para o seu presente, porque você está sempre se arrependendo, né? Você está sempre buscando justificativa para a tua, vamos dizer assim, a tua frustração no dia de hoje, quando você deveria reunir forças, né, e agir de outra maneira para tentar modificar o teu presente, porque nós estamos sempre caminhando para o futuro. Eu falo isso cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês e cada ano, nós estamos viajando para o futuro. E o futuro ainda não está organizado. O futuro vai se organizando conforme nós vamos pisando nele e ele vai se transformando em presente. Então, cabe a cada um de nós buscar organizar o nosso futuro da melhor maneira possível. Então, vamos parar com os Cs da vida e vamos começar a trabalhar no agora, nesse momento. Por quê? O C vai acarretar sentimento de culpa. O que o sentimento de culpa ele acarreta? Primeiro, ele joga você para baixo. O sentimento de culpa, inclusive no direito, tem duas conotações. Tem a culpa, realmente, e tem o dolo. A culpa é quando o indivíduo ele faz alguma coisa, ou por negligência, ou por imprudência, ou por imperícia, e que não existe, vamos dizer assim, uma intenção de se fazer a coisa. O erro, a falha não é proposital. Então, muitas das vezes, nós fazemos coisas na nossa vida, nós tomamos determinadas atitudes, nós fazemos algumas ações, as quais nós não tínhamos nenhuma previsão de causar mal ou de que a coisa se saísse mal. Nós fazemos sempre buscando o bem, buscando progredir, e às vezes não dá. E aí a pessoa acarreta a culpa. Isso acontece muito na depressão. Às vezes as pessoas têm um planejamento ou vivem de alguma maneira, né, e de repente caem no padrão de vida e acabam se culpando porque
não prestaram atenção, não fizeram isso, não fizeram aquilo, o padrão de vida cai, ela entra em depressão como se ela fosse culpada daquilo que aconteceu. E arrasta uma depressão aí, porque está sempre preocupada com o que os outros vão pensar dela. Porque, na realidade, muitas das depressões, as pessoas se preocupam demais com o que as pessoas pensam dela, ao invés delas pensarem dela o melhor possível. Né? Todo mundo tem altos e baixos na vida, isso pode acontecer. A grande questão é a gente levantar e reconquistar ou buscar outra forma de viver melhor. Então a culpa, ela é uma coisa que a gente tem que deixar de lado. Tem que deixar de lado. É bem diferente do arrependimento. O arrependimento vem do grego, significa conversão. Se usa muito até na religião, né? Nas igrejas. O indivíduo se converteu, ou seja, o indivíduo se arrependeu dos males e não sei o que estava na mão do capeta, do diabo, e agora ele está na mão de Deus, está salvo. Então, o arrependimento, ele vem do grego, acho que é uma metonímia, alguma coisa dessa natureza, que significa conversão, significa uma mudança de direção que o indivíduo passa a ter na sua vida, uma mudança de mente, uma mudança de comportamento mental. Então o arrependimento é uma atitude. O arrependimento vai modificar, de certa forma, o temperamento do indivíduo. É uma atitude contrária ou oposta àquela tomada anteriormente. Então o arrependimento também soa como um pedido de desculpas. É importante que a gente saiba disso. Culpa, a gente deixa de lado. Quando a gente faz alguma coisa, seja ela o que for, não arraste culpa, porque culpa é um sentimento que não serve para nada. Mas o arrependimento, como eu disse, significa um pedido de desculpas. Ou seja, você toma uma nova direção na sua vida, você vai agir de maneira completamente diferente daquela que você agia anteriormente. Então o arrependimento, ele é benéfico quando você toma alguma atitude. Né? Não adianta só você se arrepender e continua da mesma forma. Então, se você vai se arrepender, você tem que tomar uma nova direção, tem que seguir um novo objetivo, né? Tem que ver as possibilidades que você tem de não cometer as mesmas falhas que você cometia anteriormente. Aí entra uma questão daquelas pessoas que se fazem de vítima. Meu Deus do céu, né? É terrível lidar com essas pessoas. Aquelas que são vítimas, né? Você não pode fazer nada porque, meu Deus do céu, eu me sinto tanto. E o pior é que essas pessoas vítimas, elas atuam sempre na frente de outras pessoas, que é para deixar você meio mal, né? Você está agredindo aquela pobrezinha, aquela criaturinha, ou seja, todo mundo está contra ela, ninguém gosta dela. Eu tive até uma pessoa que me mandou um e-mail e disse que eu poderia falar, é claro que eu não vou falar o nome dele, que foi um rapaz. Vou contar a história para vocês rapidamente. Chegou uma moça muito linda na firma onde ele trabalhava e ele fez amizade com essa moça. Só que ele se interessou por essa moça. E ele acabou se declarando a moça. A moça levou uma semana para dar uma resposta para ele. E ele já achou que essa semana foi muito, porque a moça deu uma resposta negativa. Disse que não queria, que ele tinha confundido as coisas. Isso foi o bastante para ele entrar no processo de vítima, de sofredor, de ficar reclamando, e ficou em cima da moça, perseguindo a moça, a ponto da moça dar um basta, e ele ficou ainda mais mordido e ficava contrariado, porque os outros colegas estavam sempre junto com a moça, aquela coisa toda, e ele passou a ter raiva da moça. Mas ele passou a ter raiva da moça por quê? Porque a moça simplesmente o ignorou como namorado, mas talvez não o ignorasse como colega. Ela, de certa forma, o rejeitou como namorado. E isso para ele foi um desastre, porque desequilibrou ele totalmente. Então eu tive que pegar todo o e-mail que ele mandou para mim e enumerar, frase por frase que ele colocava, aonde ele estava cometendo uma falha em relação àquela criatura. Então disse para ele, poxa, se ela agiu assim, foi porque ela foi sincera contigo, ela tinha um namorado, você queria o quê? Que ela traísse o namorado para ficar com você? Etc. Então conversei com ele, por quê? Ele estava se fazendo muito de vítima, aquela pessoa muito sensível, que não se pode fazer nada, que ele dá uma de vítima. E nós encontramos pelos nossos caminhos muitas dessas pessoas,
principalmente dentro da família. Tem sempre aquele vítima dentro da família, né? O pobrezinho, o coitado, o que ninguém gosta dele, o que ninguém ajuda, tá todo mundo bem porque todo mundo tem marido, todo mundo tem isso, tem aquilo, tem mulher, tem isso, tem aquilo, e o vítima ele não tem ninguém. Então ele sempre vai se colocar nessa posição, tentando angariar das pessoas a simpatia, um cuidado maior, né? Ah, poxa, pobrezinho, tadinho de você, né? Ah, é por aí mesmo. E aí você também ajuda, faz isso, faz aquilo. Outro tipo de pessoa que a gente enfrenta é o reclamante. Meu Deus do céu. Aquela pessoa que reclama de tudo. Talvez você conheça. Aquela pessoa que reclama de tudo nunca está satisfeita. Ela não está satisfeita com o que come, ela não está satisfeita com o carro que ela tem, ela não está satisfeita com a motocicleta que ela tem, ela não está satisfeita com a casa que ela tem, ela não está satisfeita com a cama, ela não está satisfeita com nada, ela não está satisfeita nem com ela. Nem com ela o reclamante está satisfeito. E olha, é um porre você ficar do lado dessas criaturas. Porque ouvir reclamação o tempo todo, ela nunca tem uma palavra positiva, ela nunca tem uma palavra de crescimento, uma palavra que enalteça, está sempre reclamando, 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 reclamando. Isso esgota, de certa forma, a nossa capacidade de compreensão. Então, o melhor que a gente faz, de repente, é nos afastar dessas pessoas que reclamam demais, porque senão elas nos contaminam com o seu pessimismo, com o seu derrotismo, né, com essas palavras, vamos dizer assim, altamente negativas, de reclamar de tudo à sua volta. Ela reclama dela, imagina se não vai reclamar da gente também. Uma outra também questão é com relação ao crítico, mas o crítico discordante de tudo. Também é terrível. Você fala as coisas para ele, até embasado cientificamente, até embasado em estudos, e ele simplesmente discorda de você. Aí você pergunta para ele, vem cá, por que você está discordando? Não, eu discordo porque eu penso assim. Mas você não pode pensar assim, isso está escrito em livros, isso está escrito, isso cientificamente está escrito. Então, para você discordar de alguma coisa, você tem que ter um argumento, você tem que ter argumentação para poder firmar isso que você está falando. Firmar sua palavra, firmar sua ideia. Se você não tem argumento, você não é nada diante disso que está exposto e que você está contrariando e que você está discordando. Mas esse tipo de gente também não é brincadeira. Tudo que você fala com eles, tudo que você chega, tudo que você recomenda, tudo que você orienta, eles discordam de você totalmente. Então não adianta fazer nada por essas pessoas também, porque elas já têm um conceito próprio, geralmente são pessoas céticas, não vão acreditar no que você fala e você perde um tempo imenso lidando com essas pessoas. A vida, queridos, é algo muito enigmático. Eu sempre digo que se nós formos tentar explicar a vida pelo nosso raciocínio lógico, a vida não tem sentido. Não tem sentido nenhum, né? Você nasce, recebe um programa, vira jovem, tem um monte de sonhos na cabeça, vira adulto, começa a ter frustração, começa a ter uma série de coisas, né? E a partir daí está na hora de morrer. E tem gente que não consegue nem falar em morte, que já está todo arrepiado. Mas a vida não tem sentido racional. Então, a gente tem que transcender. Aí entram as religiões, entram as filosofias, entram todos os sistemas de crenças. Se você não tiver um, você fica no vazio, pelo menos acredita em você, nas suas capacidades, acredita no ser humano. Mas a vida em si não tem. Mas não é difícil de viver. A grande dificuldade está no próprio sistema que nós criamos, o sistema de vida que nós criamos, um sistema podre, um sistema injusto, um sistema onde o consumismo hoje ele está assim esgotando todo o salário que você ganha, porque você tem que trocar de celular a toda hora, você tem que trocar de televisão a toda hora, você tem que trocar tudo a toda hora, porque você é impulsionado para isso. Então, o consumo, essa sociedade de consumo, ela arrasa conosco de certa forma. Por quê? O cartão de crédito. Prestem atenção, né? Isso quem fala, se eu não me engano, é o professor Hélio Couto. Você não tem cartão de crédito, você tem cartão de dívida. Então eu vou te dar um conselho. Fique duro no mês, mas compre tudo no débito. Use o cartão de crédito, mas compre tudo no débito. Evite colocar coisas no cartão. Por quê? Você hoje coloca R$40, é baratinho. Amanhã você coloca mais 50, porque é baratinho. Daqui a pouco você está com 700, 800, 900 reais de dívida no cartão de crédito. E os juros do cartão de crédito
são de 100%, 200% por ano, enquanto o juro da poupança é 0,5% que você ganha o dinheiro que tu deixa no banco aplicado na poupança. Então, cuidado com cartão de crédito. Cartão de crédito não existe. Existe cartão de dívida. Quando você usa o cartão de crédito fazendo prestações, você está fazendo dívida, não é crédito. Você está usando um dinheiro que você não tem. Então, muito cuidado. Fique duro, mas compre tudo que você possa à vista. Faça um planejamento, porque você não fica com dívida. Então, você pode se planejar maravilhosamente bem. Então, você pode tirar das suas costas, vamos dizer assim, muitas razões para ter culpa, muitas razões para o ser. Você pode tirar isso das costas, né? As razões para o ser, as razões para a culpa, as razões para o arrependimento, ou a razão para reclamar, a razão para discordar, a razão para, vamos dizer assim, se sentir frustrado. Você pode tirar das suas costas, tomando cuidado de seguir um caminho onde você possa ter equilíbrio, onde você possa fazer um planejamento para cada dia de futuro para onde você está caminhando. Tá? Então, eu acredito que essa palestra simples, improvisada, porque eu sempre improviso, eu não tenho assim um planejamento de palestra, eu não gosto, eu gosto de falar aquilo que eu estou sentindo. Então, estou passando para vocês e espero que sirva para aqueles que estão buscando alguma resposta ou estão buscando alguma palavra amiga para tentar solucionar as suas vidas. Olhe bem, se você está devendo alguma coisa, o Brasil deve muito mais, né? E rouba muito o Brasil, né? Mas tudo bem. Então, se você está devendo alguma coisa, faça uma seleção do que é imprescindível para você. Comer, você tem que comer. Gás, você tem que ter. Luz elétrica, você tem que ter. O resto, você não precisa. Telefone, de repente, você pode cortar, se você não tem o telefone para contato. Televisão, você pode cortar. E por aí afora, né? Então, faça um planejamento para você sair do sufoco. Não fique vivendo o sufoco. Busque resolver o sufoco. E com certeza você vai conseguir resolver isso que está, de repente, trazendo sérios aborrecimentos, sérios descontroles, até mesmo dentro da família, irritabilidade, falta de sono, uma série de coisas. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima palestra, se Deus quiser.